Fala pessoal, e os antes dos palmeirenses e todo mundo que torce contra o time do Flamengo já está com medo da possível chegada do Lucas Paquetá. Vocês acreditam que hoje simplesmente os caras tentaram diminuir o Lucas Paquetá só porque vem pro time do Flamengo? Ficou interessado? Quer saber tudo isso e muito mais, ver os choros dos antes? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando. É muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Nos ajuda também hypando o nosso vídeo aqui embaixo. E também se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, assim que sair um vídeo novo, quando o Paquetá chegar, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Uma tá econômica e tal, mas aí você vê o Cruzeiro trazendo o Gerson, o Flamengo falando de Paquetá. E o Paquetá vai se transformar, se isso acontecer, na maior transação do futebol brasileiro. O pessoal lá do West Ham já falou que não. 220 milhões pelo Lucas Paquetá é pouco. Os caras querem mais. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Gerson, contratação do Cruzeiro agora, 168 milhões. Grana. O Vitor Roque, o ano passado, 162 milhões. Samuel Lino, que veio para o Flamengo, o ano passado, 150 milhões. Aí você tem o Danilo, que veio para o Botafogo, também ano passado, 143 milhões. O Pedro, quando voltou da Itália para o Flamengo, também 138 milhões. Aí você vê o Tevez, rapaz, em 2004, olha quanto tempo faz, 21 anos, são valores corrigidos pela inflação. O Tevez, naquela época, cara, 136 milhões, estamos falando de 21 anos atrás, 22, dependendo aí de quando foi a transação. O Almada, que veio para o Botafogo, quem está de olho nele agora é o Palmeiras, em 24 ele custou 130 milhões. O Edmundo, olha só, em 99, 128 milhões. O Gabriel, o Gabigol, quando foi para o Flamengo, 126 milhões. E o Paulinho, que chegou para o Palmeiras, que até antes da chegada do Gerson, do Samuel Lino e também do Vitor Roque, era a maior contratação, era a maior contratação da história do Palmeiras, perdeu para o Vitor Roque. Era a maior transação no futebol brasileiro, né? Internamente, 121 milhões de reais. Aí você vê que estão dando 220 milhões para o Lucas Paquetá. Mas se você pensar que há 2 décadas atrás o Tevez custou quase isso, e o Tevez era um desconhecido, depois do Corinthians que ele começou a voar, né, cara? Não tinha essa fama toda, ele foi para a Europa, arrebentou. E o Edmundo, que é uma fera sensacional, quando o Palmeiras, o Vasco trouxe ele em 99, trouxe de volta, pagou 128 milhões de reais. Você vê, vamos falar de classe e categoria dos jogadores. O Tevez, acho que dá para estar no mano a mano com o Lucas Paquetá. Né? São posições diferentes, mas como jogador, acho que o Tevez teve até mais sucesso que o Paquetá. E o Edmundo nem se compara com o Paquetá. E olha, a gente fica preocupado com o dinheiro no futebol brasileiro, mas olha que há 20 anos atrás já se gastou uma fortuna no Tevez e também no Edmundo. Sim. Então a gente está assustado com os números que já são praticados no futebol brasileiro, ou já foram praticados. É muita grana. E se você pensar que a gente está vendo de Gerson, Danilo, Pedro e tal, a gente não está falando em muito dinheiro no futebol brasileiro. Acho que a gente está falando mais em escassez de dinheiro, né? Quando alguém faz uma negociação que chama a atenção, como a do Gerson, 168 milhões, ela não é novidade no futebol brasileiro, ela já foi praticada em outras situações. Mas você vê que as maiores transações, Fernandinho, desculpa, não, por favor. 24, 25 e agora 26, né? Porque mudou o mercado do futebol brasileiro, né? As receitas mudaram muito, os clubes vêm batendo recordes de arrecadação, e o principal fenômeno que a gente nota é a entrada das bets, né? Que mudou realmente o mercado do futebol, e a gente vê que essas grandes transações foram feitas nesse período aí, ó, 24 para cá, que os grandes jogadores, teve uma ou outra lá atrás, que você está lembrando aí do Tevez, do Edmundo. E consequentemente são 2 times que estão com a corda no pescoço financeiro, no Corinthians. Mas agora e no Vasco, que a gente está vendo o movimento, e principalmente o Flamengo falando de 40 milhões de euros, que é o caso do Paquetá, 220 milhões não querem, acharam pouco. Não, para eles é pouco, né? Mas aqui para o mercado brasileiro, seria a maior compra da história do futebol brasileiro, né? Vale. A gente está... para a realidade do futebol hoje, eu acho que no futebol brasileiro seria, sem dúvida, um destaque, né? Ele só não foi no City por causa do negócio da... Sim, da investigação, acusação, né? investigação sobre participação e manipulação de resultados. Do Botafogo, Almada já foi algo casado, né?
Já seria um ano aqui, a mesma coisa. Acho que o Tevez também veio com essa Quanto mesma vale o proposta, Almada né? hoje? 40 milhões de euros é a pedida, porque o Palmeiras teria oferecido, ou eles estariam esperando 20 milhões por 50%. Mas o Cruzeiro... Mesmo preço do Paquetá, vai. O Cruzeiro tá... Pedrinho tá... Rapaz... Pedrinho tá com o bolso furado, viu? O que chama atenção nessa lista aí é o valor do Edmundo há quase 30 anos de uma negociação, né? Viu que o cara essa era jogava outra de época. bola, né, velho? Esse foi um valor realmente fora da casinha naquela oportunidade. E o Tevez que você citou Eurico também, Miranda, né? É. Tudo bem que Agora, a conta chega, né? Chegou. Uma curiosidade, né? O Lucas Paquetá, se acertar com o Flamengo, tá voltando pro Brasil vindo do West Ham. O Tevez, quando saiu do Corinthians, foi jogar Não é, Ciro? no West Ham, né? É uma curiosidade. Agora, de todos eles, eu acho que só o Paquetá só supera o Samuel Lino. Ele perde para todos os outros aí, Gerson, Vitor Roque, Danilo. Qualidade como Tevez. jogador? Sim. Eu acho que ele só supera, embora não seja a mesma posição, né? O Paquetá é um meia, né? E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí do Quesada aí? Qual a sua opinião? Será que o Paquetá perde para quase todo mundo aí? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Um meia que pode jogar um pouco mais atrás, um pouco mais na frente. O Samuel Lino é um cara de ponta, mas assim, de qualidade técnica, eu acho que ele só supera o Samuel Lino. Inclusive, para mim, o Paquetá não é nem jogador de seleção. E eu não convocaria para a seleção. Eu acho que como mercado interno brasileiro, é uma baita contratação para time, entendeu? Para clube. Mas para seleção, Mas você vê seleção não. que interessante essa observação do Quesada. Vocês também acham que ele só... De quem que falou que ele ganha aí, Quesada? Lino, Samuel Lino, Só do terceiro. Samuel Lino. Pra O mim, resto só ele do perde Samuel para Lino. todos? Não, Eu não acho também, não. também acho não. Acho que o Quesada foi duro demais aí com... Então vamos Tem lá. alguma mágoa nesse coração do Rapidinho, Quesada. me permita. Acho que a dancinha, ele não consegue fazer a dança do Paquetá, ele tá meio chateado. Rapidinho. Ele é melhor que o Gerson? Não. Posições diferentes. Não, o tudo Gerson bem, não, mas tudo bem. a gente sabe quando o cara joga bola e não joga, não é melhor que o O outro. Vitor Roque é mais jogador que o Paquetá, Tá. gente, pelo amor de Deus. Não, Pô, o Vitor Roque joga pra caramba, gente. Que é isso? O Tevez foi mais jogador. O Almada não é mais jogador que o Paquetá? Pô, ele vai tomar conta da seleção O depois que começa a Danilo parar. tá no Flamengo agora. O Danilo nessa posição de volante joga o fino Tá no da bola. Botafogo, perdão. Gabriel não é mais jogador que o Paquetá? Não. O Paulinho não é mais jogador que o Paquetá? Tá bom, gente. acho que tem que tirar do patamar aí só o Edmundo aí. Ô Souza, pois é, e o Quesada levantou a bola nessa história, possível vinda do Paquetá para o Flamengo. Entre ele e o Flamengo, as informações que chegam, tá tudo certo. É o West Ham que quer mais grana, não tá satisfeito com 40 milhões de euros. E o West Ham tá brigando para não cair. O Paquetá não vai ser maluco de ficar por ali, né? Deve estar forçando uma barra para sair também, enfim. Mas o Quesada levantou uma história legal aí. Ô, Fernandinho, Oi. Vamos acertar aqui, vai. Então compara o Paquetá só com os caras do meio campo, tá? Porque aí eu comparei com o atacante e tal. Mas eu acho que faz vale, a porque é o lista aí. seguinte, bola no pé, bola no pé. Bola no pé, bola no pé. Mas vamos lá, faz aí a comparação. Não, vai. cara, por exemplo, eu acho que o Gerson joga mais que o Paquetá. Eu também. Mas o Paquetá, o Gerson, por exemplo, não conseguiu se firmar na Europa, né? Mesmo na Rússia. Então a gente tem que entender também que o Paquetá ficou 7 anos no futebol inglês, né? Eu também não sou muito fã, não, confesso. Mas dessa comparação que ele só é melhor que o Lino, acho que não. E aí, Souza? Daí eu acho que ele só perde para Edmundo. Edmundo, Tevez também, Tevez jogou Ele é muita melhor bola. que o Gabriel, que o Gabigol? Pô, o Gabigol jogou pra caramba no Flamengo. Pô. Eu acho que ele não é melhor que o Gabigol, não. Vamos falar bola no pé. Esquece Almada, posição, Bola no jogador pé, por ele é jogador. melhor. Bola no pé é melhor. Bola no pé ele é melhor. Também O acho Gabigol é melhor. Não, o Paquetá. O Paquetá? O Paquetá é melhor. Agora, Samuel Lino, eu não vejo nada. Tudo bem, brilhou no Atlético de Madrid. Rapidinho ali do lado. O Danilo também, não acho que é melhor que o Paquetá. O Almada é outro que bateu lá, não jogou e tá saindo, tá voltando. Mas qualidade técnica, só analisa a qualidade técnica. Mas isso aí é qualidade técnica, porque se o cara vai lá e não consegue jogar é por causa da qualidade técnica. Acho que, E o Pedro? O Pedro eu acho que é muito diferente. O Pedro eu gosto mais. Também acho mais jogador. O Edmundo não dá quem pra... jogou? Não dá pra Edmundo não comparar, dá, pelo amor de isso. Deus. A molecada que não viu, vai na internet, vai ver com o Edmundo. Você era chegou a jogar absurdo. com o Edmundo? Edmundo E quase aí? quebrou o braço do Veloso, pô. Final de 97. Na final,
O Lúcio fez uma defesa, a bola veio, mas deu uma rasgada. Foi... Mas arrancou até como chama isso aqui? A sobrancelha. Arrancou a pestana. Mas vou jogar muita bola, hein? E Paulinho. Paulinho joga mais que o Paquetá. Quer dizer, agora não tá jogando. Não. Tecnicamente, eu também acho o Paulinho mais jogador. É, o Paulinho é um baita jogador, cara. Na hora que ele voltar, você vai ver. Que eu quero ver ainda. Você vai ver o nível do Palmeiras. Pô, eu vi o Paulinho no Atlético, ele voava. Quando ele foi pra fora também, cara, ele voava. Quando ele surgiu no Vasco, ele voava, velho. Ano passado, jogando ele era piloto. Ano passado, gosta, né? Ano passado, jogando com 40% de possibilidades físicas e clínicas. Ele foi diferente no Mundial. Ele entrou e salvou o time contra o Botafogo no Mundial. A verdade é que o Quesada foi muito duro com o Paquetá. Não, o Paquetá é bom jogador. É bom jogador. Não há dúvida que ele é bom jogador. E vai voar aqui no Brasil. Vai sobrar. Não, isso eu concordo. Você imagina o meio campo do Flamengo, Jorge, concordo. Paquetá e Arrascaeta. Isso eu vai concordo. segurar esses caras como, velho? Pra não envelhecer. Nem na bala, como diria o Marcão, nem na bala. Ô, Fernandinho, pra não envelhecer mais esse comentário, eu acho que é uma baita contratação do Flamengo, tá? Eu só estou comparando com os outros aí. Agora, não acho que seja também titular absoluto de seleção brasileira, como muita gente vende. Ele não consegue fazer a dancinha do Paquetá? Aí do contra o Paquetá, aí ele levou uma pro coisa coração. pra você. O presidente do Tenta Flamengo. aí, Quesada, vê se sai. O presidente do Flamengo. Vou passar ridículo. O presidente do Flamengo, se precisasse, gastaria 1 bi. E ele está trazendo um jogador muito diferente, gastando 220. Pagando mais caro. 20% do que ele pode gastar. Você imagina o que dá para fazer nesse Flamengo. Pagando mais caro do que ele saiu. O que vendeu. Quanto ele foi vendido? 38 milhões de euros. Pagando 2 a mais, 40 agora. Mas na época... É o câmbio. Só que o cara tá 7 anos mais velho. Na época o câmbio estava mais baixo, ele foi vendido por 160 e pouco. Quem também falou aí a respeito dessa possível chegada do Lucas Paquetá no time do Flamengo foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que eles falaram, que também tá bem interessante. Henrique Torres chega aqui com a gente mais uma vez para falar dessas conversas e dessa negociação Flamengo, West Ham, Paquetá. Bem-vindo mais uma vez, Pedro. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Mais uma vez, um beijo a todos aí. Um abraço a quem assiste a gente de casa também. Pois é, estamos na expectativa dessa... Vai se encaminhar talvez para uma novela, Paquetá, né? Ainda não sabemos. Ainda está uma temporada bem curta ainda desse caso Paquetá. Mas, de fato, ontem vazou a informação lá pelo The Guardian, jornalistas ingleses, de que o Paquetá tinha interesse em voltar para o futebol brasileiro. E aí todos fomos atrás e o Paquetá está acertado com o Flamengo, de fato. Conversas acontecem há cerca de 1 mês. Agora é a parte mais difícil dessa situação, que é dobrar o West Ham, convencê-lo a negociar o Paquetá por um preço mais acessível. O Flamengo entende que pode esticar ali até 40 milhões de euros, 35, 40 milhões de euros, entende que seria o custo dessa negociação. Já o West Ham pede 50 milhões de libras, moeda, enfim, lá da Inglaterra, daria 60 milhões de euros, 361 milhões de reais. Então fica essa situação aí, mas como os amigos do Fala Fonte já deram mais cedo, já passaram essa informação, o West Ham vai ter uma reunião ali do seu conselho, enfim, tem o dono e tudo mais, para saber se vale a pena vender o Paquetá, um jogador que está desejando voltar para o seu país de natal, para discutir um pouco sobre isso. Então o Flamengo mantém contato, mas entende que depende bastante também dessa boa vontade, digamos assim, do West Ham em vender o Paquetá ali em torno de 35, 40 milhões de euros, e já causou um alvoroço, redes sociais, ontem na porta do Ninho do Urubu, todo mundo já fala dessa Paquetá mania que pode voltar ao Flamengo. Glaucia. Boa, Pedro. Vou até pedir para você gentilmente seguir aqui com a gente no papo, né, enquanto a gente discute esse possível retorno do Paquetá. E nós falávamos antes, né, amigos, como chama a atenção essa vontade até do Paquetá em voltar para o futebol brasileiro. Tudo bem de haver já uma relação, uma história, Flamengo e tudo mais, mas chama muito atenção, né? Depois de tudo que ele passou,
recuperado agora, voltando, titular no West Ham, que é bem verdade, não vive lá um grande momento, mas ele é titular, é com ele com quem o seu treinador conta, enfim, para essa equipe, e essa vontade dele de voltar ao Brasil. Sem dúvida nenhuma, acho que essa é a grande diferença, né, dos outros momentos em que Paquetá e Flamengo tiveram esse flerte. Era um flerte muito mais unilateral por parte do Flamengo e dessa vez o Paquetá demonstra esse desejo. É claro que as coisas, existe essa conversa no West Ham justamente pelo que você falou. É um jogador muito importante, né? Se não for o mais importante, é o segundo mais importante, talvez atrás do Bowen. É um time que está afundado na zona do rebaixamento e que não está acostumado a viver isso. É um time que foi sim um ioiô há um tempo atrás, mas desde que se estabeleceu na primeira divisão, não caiu mais. E hoje são 7 pontos afundado fora, né, dentro da zona de rebaixamento, 7 atrás do Forest. E o Paquetá, ele passa por um trauma muito grande, obviamente, de tudo, da possibilidade dele nunca mais jogar futebol. Ele se recupera disso, foi absolvido das acusações e agora acho que faz todo o sentido do mundo ele querer voltar para casa e evitar um possível novo trauma, que seria um rebaixamento com o West Ham. E assim, a gente fala de um jogador de primeiríssima prateleira, um jogador que se não tivesse passado por tudo que passou, com as investigações da FA e tudo mais, poderia ser jogador do Pep Guardiola. Então, assim, e para ele, em ano de Copa do Mundo, é muito importante. Eu acho que ele já está garantido na Copa, mas chegar na Copa do Mundo voando, que provavelmente é o que aconteceria se ele vier para o Flamengo, aí eu acho que muda o patamar para ele também, de como ele é enxergado pela comissão técnica da seleção. Eu acho que ele chegou num momento de West Ham que eu acho que... Eu vou evitar falar talvez o que eu falaria, porque pode ser um absurdo. Eu falaria que talvez ele já tá um pouquinho maior do que o West Ham pode oferecer para ele. Eu acho que ele já tá numa prateleira acima, acho que ele já esgotou o que ele tinha para entregar pro West Ham, assim, porque é isso, acaba ficando condicionado uma qualidade técnica ao momento que o West Ham vive. Então, assim, se num determinado momento ele foi preterido pelo Manchester City, o Manchester City queria ele e não deu certo, e depois, na janela seguinte da absolvição, o Unai Emery no Aston Villa gosta muito do Paquetá e pediu a contratação dele, são dois times que estão muito acima do West Ham. O Aston Villa tá numa temporada espetacular, é um trabalho incrível do Unai Emery e o Paquetá se encaixaria absolutamente ali. Então, acho que pensando com a cabeça do atleta no desempenho, no desenvolvimento, de chegar numa Copa do Mundo no nível altíssimo, não sei se teria um retorno ao mercado europeu, pensando em Premier League, caso ele volte para o Flamengo, eu acho que faz sentido a mudança. O Flamengo disputa todos os títulos. Assim, e por mais que você esteja na Premier League pensando num rebaixamento, você vai brigar só pelo rebaixamento? Então acho que talvez faria sentido, sim. 28 anos, achei até que o Paquetá tinha um pouquinho mais já, né? Ainda... No auge físico. No auge físico, exatamente. E Pedro, a gente até falava, né, na primeira participação aqui sobre essa volta e tal. E aí, pessoal, vocês acham que o Lucas Paquetá, por mais que seja tão caro assim, média de 40 milhões, os caras estão pedindo 60, mas 40 milhões de euros aí, o Flamengo desembolsar pelo Lucas Paquetá, ainda é um bom negócio pro Mengão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. O quanto Felipe Luiz, e acho que até o trabalho do Boto, que também conhece tão bem ali o mercado europeu, pode ajudar, além dessa vontade do Paquetá em voltar ao Brasil, né? O quanto essas duas peças, que também são muito conhecidas no mercado europeu, podem ajudar nessa volta. Glaucio, na verdade ajuda muito, primeiro, a carteira do Flamengo, né? Que é bem maior do que a ampla maioria dos clubes sul-americanos por aqui, então isso obviamente torna mais fácil qualquer tipo de negociação, mas é como a gente está lembrando aí o tempo todo, Premier League, um jogador importante, por mais que o West Ham agora esteja lutando contra o rebaixamento, o time que ficava ali, enfim, fazia algumas boas atuações, bons desempenhos ao longo das temporadas, mas pesa muito também a vontade do Paquetá. Estou insistindo nisso, que é o que a gente fala, porque é o Paquetá que está fazendo ali aquele meio de campo junto com o seu staff, com o West Ham, tentando sensibilizar o time londrino lá, o time da Inglaterra, a de fato liberá-lo para o Flamengo por um valor um pouco mais em conta. A gente fala 40 milhões de euros, um pouco mais em conta, chega a ser esquisito, mas é por aí, 50 milhões de libras, ou seja, 60 milhões de euros é o que
presume ali a venda de acordo com o West Ham, então o Flamengo já tem essa noção e conta muito com o trabalho mesmo do Paquetá, talvez um trabalho ali mais de formiguinha, tentando convencer, talvez sendo até um pouco chato, e o Paquetá, ele não deseja mais ficar em clubes médios, né, porque ficar no meio de tabela, por mais que tenha ali, ele já jogou um bom tempo na Europa, passou por Lyon, Milan, enfim, disputou a Copa do Mundo já, e aí voltar para o Flamengo, ter boas chances de disputar vários títulos por aqui, enfim, como ano passado o Flamengo foi super vitorioso, jogadores que fizeram história no Flamengo, como o próprio Felipe Luiz, que você disse, podem até passar esse recado para o Paquetá. O Felipe Luiz era bem mais avançado ali, por volta dos 33 anos, quando voltou ao Brasil, mas virou outro nome, né? O que era o Felipe Luiz antes e o que é depois dessa passagem para o Flamengo. O Paquetá já é badaladíssimo, imagina com conquistas e conquistas pelo Flamengo, se acontecer dele voltar e também conseguir conquistar títulos pelo time que deixou no fim de 2018, chorando bastante, 35 milhões de euros rumo ao Milan. E agora o Flamengo busca repatriar de fato, agora tem fôlego, está com o peito cheio para tentar repatriar o Paquetá. E claro que essa negociação, essa conversa tem que ser muito bem feita, né? Porque também trabalhamos com libras, puxei aqui a cotação, dá R$1 de diferença. O euro tá 6,27, a libra tá 7,27. Importante. Aí nesse montante de milhões, né, minha gente? Aí a coisa já até para comprar cresce água, um pouco mais. Até o cafezinho ali já bate diferente nessa diferença. E Pedro, você até falava dessa carteira recheada que o Flamengo tem, que poucos, eu acho que nenhum outro clube deve ter por aqui. E a gente viu algumas das suas entrevistas com os torcedores ontem, né? Dessa expectativa do torcedor e como o torcedor sabe do poderio financeiro do seu clube, né? Então, quanto você pretende gastar? O cara chuta alto mesmo. Nós temos. A impressão é essa, né, Pedro? Pode sonhar, e pode o clube trazer. de fora vê o Flamengo dessa forma. Pois é, e o clube de fora tanto que vai sentar, vai reunir, vai falar, peraí, como que a gente vai negociar? Sim. Tem isso, né, Pedro? Todo mundo olha para esse Flamengo sabendo que tá com poder aquisitivo alto. Exatamente, Glaucio. É um Flamengo que faz questão de se vender assim também nesse momento, né? Um Flamengo de carteira cheia, de peito estufado, enfim. Quando o BAP assumiu no ano passado, falava-se muito na primeira coletiva dele, na verdade no fim do ano retrasado agora, né? De 2024, quando ele tomou posse, ele já falava em cortar poucos custos, porque não tinha tanto dinheiro disponível, puxar um pouco o freio de mão, e foi o que foi feito no primeiro semestre do ano passado, contratou o Juninho, que não deu certo e foi embora por 5 milhões de euros, aí no meio do ano sim, com um fôlego maior, com algumas medidas, o Flamengo voltou a encorpar, e agora mais ainda, uma receita aí de 2,1 bilhões, né, de reais, então de fato fica bem impressionante, e há cerca de, 20 dias mais ou menos, talvez, um pouco menos do que isso, o BAP aqui atrás, na Gávea, em apresentação aos sócios, sobre o fim de ano, falou se o Flamengo pode gastar 1 bilhão. Se puder, ele vai gastar 1 bilhão. Então ele tem condições de fazer isso, e isso ocupa, encharca a memória do torcedor. Fica aquela questão assim de, o meu clube é poderoso hoje em dia, pode contratar sem problema nenhum, não vou sofrer. E ainda perguntei a alguns torcedores ontem, Glaucia, estão tirando onda com a questão da carteira, brincando com o Flamengo. Eu falei, isso é uma delícia, dá para brincar demais, tirar onda com todo mundo, que o Flamengo agora olha, escolhe e puxa o jogador, para o ninho do urubu. Muito bem lembrado, Pedro, essa linha do tempo, né? De um Flamengo que falava, não, vamos gastar menos, vamos mais modestos para o mercado. Isso durou 15 dias. Para um Flamengo que chega agora e senta numa mesa para negociar em libras, né? Pedro, obrigada, amigo, mais uma vez por estar conosco. Um beijo para você, ótima sequência de trabalho aí com a nossa equipe. Valeu, gente. Um beijo a todos aí, boa sequência para vocês também. Estamos de olho nessa novela Paquetá. Só para acrescentar, nas 2 próximas rodadas do Carioca ainda deve ser o time sub-20, e depois deve misturar um pouquinho, porque ontem os jogadores se reapresentaram ainda sem Paquetá. Tá bom, Glaucio? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está tentando aí a compra do Lucas Paquetá. Já saiu a informação que o clube do West Ham vai entrar em detalhes, né? Vão reforçar mais alguma coisa aí nesse final de semana. Vai ter uma reunião aí e vão ver aí se libera ou não o Lucas Paquetá, já que ele tem um contrato até a metade do ano que vem, né, com opção de ir até 2028, né, então
Vamos ver se o clube vai querer esses 40 milhões, 45 milhões aí. O Flamengo ofereceu de 35 a 40, mais ou menos, né? Que é o que o Flamengo está disposto a pagar. Mas o West Ham, o time, acho que é o West Ham, tá pedindo 60 milhões, né, de euros pelo meio. Então é muita grana mesmo. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação, né? Eu acredito também que tem a boa parte aí do jogador insistindo, querendo sair, não estando mais bem no clube. E querendo ou não, também a temporada do West Ham não tá tão boa, né? O momento do West Ham não tá tão bem. Tudo que aconteceu com o Paquetá, devido àquela toda investigação, o Paquetá deixou de ir por um acordo de mais acho que chegaria a casa de 80 milhões de euros, né, para ir para o Manchester City, algo assim. Então, e tudo isso ele deixou de ganhar também uma boa grana, um salário muito bom. Então, acredito que pensando em Copa do Mundo, pensando em tudo isso, acredito que ele possa vir sim voltar ao time do Flamengo. Segundo as informações, entre o Flamengo e o atleta já está tudo ok, né? Só falta agora o West Ham entrar aí em definitivo se vai liberar ou não o jogador. Mas e aí? Você acha que vale todo o investimento, todo o empenho de trazer o Paquetá para o time do Flamengo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.